Em João capítulo 6, versículo 30 a 33 é dito: Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o que ele é? É um homem ou é sua consciência? É a sua consciência divina aparecendo como consciência individual, dando vida a seu corpo, sua posição, sua casa. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Galberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a consciência. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real consciência? Ô Gilson, existe aqui uma confusão. É a ideia de que você presente, você tem esta consciência. Presente dentro dessa experiência, você é essa consciência. Então repare, é como se houvesse alguém presente tomando ciência daquilo que está à sua volta. É por isso que nós criamos essa ilusão, a ilusão da consciência individual. Porque eu tenho um nome e uma forma diferente da sua e diferente de tudo à minha volta. Eu me vejo como alguém presente que tem particularmente uma identidade. Assim surgiu a crença nesta consciência individual. Então nós nos vemos como indivíduos separados. Veja, do ponto de vista físico, sim, estamos em um mundo onde todas as formas são diferentes. Nesse sentido, tudo é único, tudo é singular. Mas daí a ideia de uma consciência individual para cada um, isso parte de uma crença. Há uma realidade presente. Essa realidade é a única verdade de tudo, de todas as coisas. Sim, nós podemos chamar essa única realidade de real consciência. Mas essa ideia, que é só um pensamento que nós temos, essa ideia de consciência individual, isso é uma ilusão. A consciência que você tem é a consciência do ser humano. Essa consciência do ser humano é uma consciência comum a todos. Em você está presente o medo, a inveja, o ciúme, a raiva, as preocupações. Evidente que os objetos linkados ou se mostrando em tudo isso são diferentes. Você tem uma preocupação, eu tenho outra. Você tem um tipo de inveja, eu tenho um outro tipo de inveja. Mas, na verdade, esse outro tipo de inveja e essa outra preocupação, veja, é só a preocupação. Nesse sentido, a preocupação é uma coisa única, a inveja é uma coisa única. Os objetos é que são diferentes. E aonde isso acontece é que é diferente. O seu corpo é diferente do meu. Toda essa herança hereditária sua é diferente da minha herança hereditária. Biológica,
fisiológica. Mas do ponto de vista desta consciência humana, a inveja é uma única inveja, se mostrando como inveja diferente, em razão dos objetos serem diferentes, das situações da inveja serem diferentes. Mas a inveja é parte da consciência humana, o ciúme, o medo, a raiva, a ignorância, a ilusão desse sentido de separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e a verdade, entre você e Deus. Todos nós carregamos isso. Isso é parte desta consciência comum a todos nós, que é a consciência humana. Mas essa consciência humana é a consciência do eu. E aqui nós estamos dizendo isso para você de uma forma muito clara. Esta consciência do eu é uma ilusão. Há uma realidade presente. Essa realidade presente é a realidade divina. Esta é a única verdade em toda a manifestação. Esse uso da expressão consciência real ou real consciência, nós fazemos uso dessa expressão para essa realidade divina. Mas essa expressão não faz jus. Uma vez que estamos colocando ou procurando colocar em palavras aquilo que está além da linguagem, a verdade do seu ser, a verdade de sua natureza real. Os sábios indianos diziam que a natureza do ser humano, a natureza essencial dele, a natureza essencial de cada um de nós é ser, felicidade e consciência. Mas aqui se trata desta real consciência, desta real felicidade e deste real ser. Na vida, o despertar é a ciência desta verdade sobre nós mesmos. A grande verdade sobre tudo isso é que nós estamos diante da vida. E a vida é essa realidade divina, é essa realidade de Deus, que é a verdade sobre quem nós somos. Nós não tomamos consciência disso porque estamos nesta consciência ordinária, nesta consciência comum. Nesse sentimento, pensamento de consciência comum. Não podemos tomar consciência disso, porque essa consciência real está fora dessa consciência humana, que é a consciência do eu. No momento em que nós aprendemos sobre o autoconhecimento, aprendemos a tomar ciência dessas reações presentes em cada um de nós, nós começamos a investigar a natureza do eu, a natureza desta consciência humana. É quando nos damos conta de que o pensamento em nós está produzindo essa ilusão. Notem, é a ilusão de um pensador presente por detrás do pensamento. Isso é o pensamento que está produzindo, nos dando a sensação de que nós estamos presentes sendo o pensador dos pensamentos que surgem. Nós estamos presentes sendo a pessoa no sentimento que sente, na emoção que sente, na ação que faz, que pratica. Não percebemos que a realidade disso é a realidade de um condicionamento, que sim cria essa identidade, que é a identidade do eu. E essa identidade do eu se move nesse movimento ilusório
produzindo ações, se movendo na vida de uma forma egocêntrica. Nesta consciência assim chamada pessoal, vivendo nesse auto-interesse, produzindo sofrimento para o mundo, para o outro e para si mesmo. Mas essa é a condição equivocada em que nós nos encontramos em razão da ausência do autoconhecimento. Não existe uma outra tarefa mais importante do que essa. Tomar ciência daquilo que nós somos nesse momento. Compreender a nós mesmos. Tomar ciência de como nós funcionamos. Como a emoção acontece, o sentimento acontece, o pensamento acontece. Investigar a verdade sobre nós mesmos. Nós estamos dentro de um cenário, de um contexto de existência, de uma aparição, nisso que nós chamamos de mundo. Tomar ciência disso é perceber a realidade deste sonho para o acordar, para o despertar, para a visão da realidade da vida, daquilo que está além deste sonho. É isso que estamos juntos explorando aqui com você, aprofundando aqui com você, tomando ciência sobre tudo isso. A realidade do seu ser é a realidade do único ser, é a realidade de Deus. Assumir essa verdade, viver essa verdade, é estar na vida sem se separar dela, numa plena ciência de que há uma única realidade. Então temos a presença da paz verdadeira, do amor verdadeiro, da felicidade verdadeira. Uma vida livre desta ilusão, desta consciência pessoal, desta consciência individual, desta consciência humana, desta consciência do eu. É quando nossas respostas na relação com o outro são respostas que nascem dessa inteligência divina. São respostas que nascem desta sabedoria. A beleza desses encontros é que eles nos mostram, uma vez que nos aprofundemos nisso, nesta autoinquirição, nesta autoinvestigação, nesta compreensão sobre quem nós somos, nós tomamos ciência da vida real. Quando olhamos para o mundo, para a vida como ela acontece para a maioria de nós, percebemos a desordem, o problema, o sofrimento em que nós nos encontramos. Em razão dessa ignorância. Assim, a maioria dos seres humanos, nós como seres humanos, estamos vivendo totalmente alienados desta realidade divina, inscientes da verdadeira vida, que é a vida em Deus, que é a vida da verdade do nosso ser. O despertar espiritual, florescer de sua natureza divina, é o início de algo novo, é o aparecimento de algo inédito e desconhecido.
A maioria dos seres humanos não tem qualquer inclinação nesse momento de história de humanidade para esta investigação. Nós estamos por demais envolvidos nesta velha continuidade desse sistema egocêntrico de ser, vivendo essa vida de separação entre a realidade divina e nós mesmos. Esse nós é a ilusão. A realidade divina é a verdade. Essa forma de ser alguém, de viver no contexto de história humana, insciente da realidade divina, é viver na ignorância. E quando há ignorância, estamos vivendo dentro da ilusão. Nessa ilusão está estabelecido o sofrimento. Acordar nessa vida é ir além deste sonho. É tomar ciência da verdade divina, desta real consciência, que é a consciência de Deus. O pão de Deus é infinito. É a consciência divina aparecendo como sua consciência individual. Deus em desdobramento e revelação de si mesmo, como seu ser individual. Se você sabe disso, você realmente pode acreditar em Deus e confiar que dele toda a questão da vida surgirá, todo o suprimento, toda a paz, todo o domínio. Em João capítulo 6, versículo 34 e 35 é dito: Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O mundo pensa que eu significa um homem chamado Jesus Cristo, que viveu 2000 anos atrás. Mas esse eu é Deus, o ser infinito, aparecendo como ser individual. Eu sou o pão da vida, e, portanto, o lugar onde eu estou é terra santa, porque eu estou aqui. Não é uma coisa incrível? A consciência espiritual é individualizada como você. O mundo tem dito que Jesus Cristo é ou foi. Mas como isso pode nos ajudar se Jesus é assim como dizem, se eu não sou esse eu? Em João, capítulo 6, versículo 36 a 38 é dito: Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você não pode ver que isso é a verdade para nós, que nosso único propósito é fazer a vontade daquele que me enviou? Ninguém poderia ser atraído por uma pessoa agora ou 2000 anos atrás, por algum tipo de mensagem pessoal que ele tivesse de sua autoria, a menos que você possa ver, não só que este eu, o escritor dessas palavras, veio para fazer a vontade daquele que me enviou, mas também que tal é a sua função na vida. Você não terá perdido o sentido de todo este trabalho. O propósito da vida. Isso nos leva a um dos maiores assuntos do mundo. Com que propósitos nascemos? Não é possível que chegamos a esta experiência apenas com o propósito de ganhar a vida.
fazendo trabalho doméstico, contabilidade ou qualquer que seja a nossa sorte na vida. Tudo pelo privilégio, enfim, de nos deitar para morrer. Fazer apenas essas coisas significa que ainda não encontramos nosso destino. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o propósito de vida. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Gilson, o propósito da vida é apenas esse: assumir a realidade daquilo que é você. Esse é o propósito da vida. O propósito da vida é a vida. Em geral, o pensamento no ser humano é de que, como você é alguém presente na vida, é alguém presente na experiência, é alguém presente no viver, é alguém que deve ter algum propósito para estar por aqui, vivo, na vida, na experiência. A realidade da sua presença nesse contexto de existência é a realidade de que esta presença que é você é o próprio propósito da vida. Veja, não se trata de você como alguém encontrando um propósito para a sua vida, para a vida da pessoa que você acredita ser. Aqui se trata de assumir a verdade do propósito da vida, que é você em sua natureza real, que é a natureza de Deus. Então, qual é o propósito da vida? O propósito da vida é a vida. E não há qualquer propósito na vida maior do que a própria vida em seu propósito. E essa vida é a vida do ser, é a vida desta real consciência, é a vida desta felicidade, que é a realidade de Deus. Você, em seu ser, é um com esta realidade. Não tem você e essa realidade. Nós temos a presença dessa realidade. A presença dessa realidade é você. É o seu ser. Isso é a vida. Esse é o único propósito. Enquanto isso não está claro, enquanto isso não ficar claro aí, seu estado interno será um estado naturalmente ainda de incompletude, de algum nível de insatisfação, de desordem, confusão e sofrimento. Porque você não está assumindo a realidade desse propósito, que é ser você mesmo. Aquilo que você é, além dessa ilusória identidade que você demonstra ser, que você parece ser, que você sente ser. Então, o que é que estamos juntos fazendo aqui nesses encontros? Nós estamos aprofundando a beleza desta constatação, a beleza desta ciência, daquilo que é inominável, daquilo que é indescritível. A tomada desta ciência é assumir esta real consciência. É o que estamos fazendo juntos. Nesse florescer, nesse despertar espiritual ou nesse despertar divino. Qualquer nome que você queira dar para esse estado, que é o estado livre de tudo aquilo que o pensamento conhece, que o pensamento reconhece. O que estamos dizendo é que o pensamento não alcança isso. O pensamento não alcança a visão da totalidade da vida. Mas você, em seu ser, é essa totalidade. Então, esse florescer da sua natureza divina, esse florescer desta real consciência, é a verdade do propósito da vida,
da ciência da vida, desta ciência de Deus. É isso que estamos juntos aprofundando aqui, tomando ciência aqui. Então, a única realidade é esta que está presente, que é a realidade de Deus. Assumir esta realidade, que é real consciência, é assumir a verdade da vida em seu propósito. Esse é o único propósito da vida. Esse é o único propósito para cada um de nós. No momento, entretanto, em que você identifica a Deus, a consciência infinita, como sua consciência individual, você rompe com seu ambiente, independente de quão limitado possa parecer ser. E então vem um impulso. Devo descobrir qual o meu propósito na Terra. Existe um propósito elevado aqui para todos nós. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? O Mestre Jesus sempre tentava nos elevar dessa falsa sensação de individualidade para a nossa verdadeira identidade, Deus, que nós somos. Jesus estava dizendo ao seu povo para ser exatamente o que ele era. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo real e sincero em compreender e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana no formato online, tem também encontros presenciais e inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, além do Mestre Gualberto responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar há um poder, uma energia e uma graça, e a gente acaba entrando de carona nessa energia. E isso facilita demais para podermos ter uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já dá o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.